Flamengo pode ter sérios problemas para atuar no Rio de Janeiro, galera, caso perca a licitação com o Maracanã. Olha aqui, tempo de contrato oferecido a Léo Ortiz e também a Nicolás de la Cruz foi decidido e o melhor de tudo, agradou em muito ambos atletas. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a participação do Gabigol no Podpah, participação que está dando muito o que falar. Gabigol disse várias paradas interessantes, enfim, agradou muita gente, porém desagradou tantas outras. Tem também notícias sobre a Flamengo Adidas Cup, sobre Felipe Luiz, sobre o nosso ex-goleiro Felipe, enfim, cara, neste vídeo aqui o que não falta são informações relevantes. Deste modo, vamos ao conteúdo. Fala, torcida do maior e melhor clube do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Meu nome é Fábio Saúz, eu sou uma pessoa com deficiência visual, portanto não estranhe os óculos escuros e você está aqui comigo no canal Fla Cegueta. E galera, como eu costumo dizer, deixou chegar, já era. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, vamos pincelar um pouquinho a participação do Gabigol no Podpah, um podcast emblemático que tem um alcance incomensurável, e ontem o convidado deles foi o nosso querido Príncipe da Nação. Bom, de cara eu vou falar uma parada, eu torci o nariz um pouquinho quando eu vi que o Gabigol ia para lá, porque é o seguinte, cara, todo mundo sabe que o Podpah é um canhão de audiência, em especial na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, cara, os caras são declaradamente corintianos, e no momento onde tá todo mundo tentando puxar o Gabigol pro timão, o Gabigol vai participar de um podcast, os quais âncoras são claramente corintianos, sabe? Isso me soou meio que dar trunfo, dar carta à oposição, aos opositores, àqueles que vivem em prol de tumultuar o Flamengo, sabe? Mas depois eu parei para assistir e entendi que, pô, não tinha nada a ver, sabe? O Podpah é um podcast, pô, bacana pra caramba, recebe convidados de toda estirpe, de grandezas dantescas e tudo mais. E o Gabigol foi só mais um que lá esteve. E outra, foi a segunda, terceira vez que ele participa do podcast dos caras. Enfim, e o Gabi é aquilo, né, cara? Tava na casa dos malandros e dançou conforme a música. Claro que o Gabi deveria, sim, afagar o ego dos corintianos. A torcida do Corinthians estava em peso nos comentários. Eu observei os comentários, todo mundo pedindo que ele fosse lá pro Parque São Jorge, aquela coisa toda, né? E o Gabi devolveu o carinho, dando aquele afago tradicional de qualquer jogador que tem inteligência. Então é isso, mas do mais a participação do Gabi foi bem tranquila, ele tirou onda com o Fluminense, sabe? Aquela imbróglio lá com o Marcelo, aquela coisa toda. Ah, o Fluminense só tem um título de Libertadores, só eu tenho dois. O Gabi falou também da sua relação com o Tite, da insatisfação com a permanência no banco, da sua idolatria, sua relação com o Jorge Jesus. Cara, sim, foi bem bacana, mas em termos de conteúdo e novidade, a gente tem que entender que não teve muita coisa não, sabe? Porque é aquilo, o Gabi também não pode falar muito mais daquilo que a gente já sabia, sabe? Por exemplo, a sua péssima atuação nesta temporada. Ele disse que não se lembra da última vez que jogou sem sentir dor. Ele está lesionado e conviveu com essas dores praticamente toda a temporada. Então, obviamente, seu rendimento caiu. E ele agora, foi o que ele disse, ele agora terá tempo de descansar, de cuidar do físico, de se preparar e sim se livrar dessa maldita dor. E assim ele voltará na próxima temporada 200% segundo a sua promessa. Então, tá aí uma das explicações sobre o seu baixo rendimento dito pelo próprio atleta. Outras paradas é a relação dele com o Tite, ele falou que sim, reclamou sobre permanecer no banco. Ele abriu um pouco sobre isso pra gente também, sabe? Porque ele disse, todo atacante, bem ou mal, em algum momento da temporada entrou como titular, menos eu depois que você chegou. Então isso me deixou insatisfeito. Ele quis saber o porquê do Tite o mantém no banco, sabe? O Tite tem lá as suas razões também, sabe? Do mais foi isso. Contrato com o Corinthians, ele esfriou essa situação, falou que, pô, ele é jogador do Flamengo, ele tem mais um contrato, o futuro só a Deus pertence, mas, pô, por enquanto ele é atleta do Mengão e ele sabe que tem gente lá fora trabalhando para poder quebrar a idolatria dele para conosco, ele entende isso também, sabe?
é a parada da imprensa bairrista. Ele deixou bem claro que existe esse movimento que tentam quebrar a idolatria dele, sabe? Então, é isso. Do mais não teve muitas novidades não teve nada bombástico assim. Assim, uma parada que eu achei bem bacana, que ele abriu, foi sobre uma conversa que ele teve com o Jorge Jesus na final da Libertadores em 2019. Ele tomou-lhe uma entrada no primeiro tempo, o tornozelo dele inchou, ficou dando pra caramba. Ele foi pro intervalo e disse ao mister, né, que tava com muita dor no tornozelo, que não tinha condições de voltar. O mister simplesmente falou, né, fuck. Falou aquilo pra ele, falou, tu vai voltar pra lá e vai jogar até morrer. Aí ele teve que voltar pro segundo tempo cheio de dor e terminou fazendo os 2 gols, o qual sagrou o Flamengo bicampeão da Liberta naquela ocasião. E engraçado que quando ele fez o primeiro gol, aliás, ele disse nesse momento da entrevista que antes o Flamengo perdendo, o tempo do jogo se encerrando, aquela coisa pegando fogo e tudo mais, ele questionando Deus o tempo todo porque Deus não estava ajudando ele e tudo mais. Então, quando ele fez o primeiro gol, ele disse na entrevista que olhou para o céu e disse a Deus que estava entendendo o que estava acontecendo. Olha que coisa forte, galera. E logo em seguida ele fez o gol da virada. Então ele desabou e agradeceu a Deus e Deus o consagrou. Cara, essa parte do Podpah foi muito emocionante, foi muito legal. Inclusive eu separei essa fala em texto, coloquei lá no meu thread. Se vocês deem uma olhada lá, enfim, muita coisa eu mostrei lá. E é isso, do mais, essa foi a participação do Gabi no Podpah. E pronto, agora tomara que ele se recondicione e realmente volte 200% na próxima temporada, que segundo ele mesmo, o Flamengo voltará disputando tudo e novamente voltará a ganhar títulos, é o que todos nós esperamos, tá bom? É isso, vocês quiserem observar tudo que ele disse, vão aí no podcast aí do Podpah, no perfil deles e assistam, beleza? Tá tudo na íntegra lá. Bom, galera, vamos realmente começar o vídeo, tem muita coisa para falar, mas antes gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, que ativassem o sininho das notificações, que deixassem seu comentário, que dessem o like nos vídeos e que também compartilhassem o Flacegueta nos seus grupos, tá? Mostrem aos torcedores, às torcedoras do Mengão o projeto, digam a eles que o Flacegueta precisa muito do seu engajamento e lembre também que todo esse engajamento é 100% gratuito, beleza? Então, é isso aí, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, sempre deixando o sininho das notificações ativado. Muito obrigado. Bom, o Flamengo decidiu o tempo de contrato para o zagueiro Léo Ortiz e também decidiu o tempo de contrato para o Nicolás de la Cruz. Estas propostas chegaram aos atletas e eles gostaram bastante. São 5 anos de contrato, cara. O Flamengo quer contar com ambos os atletas até o final de 2028. E é isso, cara, é um contrato bem seguro, bem estável, sabe? Basta apenas acertar aquelas últimas cláusulas de pagamento, como vai ser, não cláusulas contratuais em termos de salário. O Flamengo já decidiu que para o Ortiz será cerca de 700 mil e para o Nicolás cerca de 1 milhão e 200, mas sim a grana da transferência, sabe? O Léo Ortiz está custando 34 milhões de reais e o De La Cruz 16 milhões de dólares, quase 80 milhões de reais, sabe? O Flamengo vai ter que pagar essa bagatela aí, mas está se entendendo com ambos os clubes, Bragantino e River Plate, para poder trazer os jogadores. O fato é que o Mengão vai ter esses atletas no seu plantel, eles virão de qualquer jeito e o Flamengo quer que eles venham o mais rápido possível, porque no dia 8 tem reapresentação e o Flamengo quer que tanto De La Cruz quanto Léo Ortiz estejam anexados ao plantel. O Flamengo precisa desses jogadores, já que a reformulação é grande, cara, é grande. E uma notícia que dava conta de que o zagueiro Pablo fosse deixar o Flamengo, houve ali uma pequena reviravolta. Pablo declarou que até o presente momento não tem nada concretizado para a sua saída e ele sim tem desejo em permanecer no clube, ele quer dar a volta por cima e quer continuar, cara, quer continuar trabalhando com o Tite. Então é bem provável que o zagueiro Pablo continue conosco, assim como o Fabrício Bruno, que tentou uma saída aí, mas de antemão a diretoria do Flamengo travou a sua saída e ele permanecerá conosco. Então é isso aí. O Flamengo está olhando muito de forma especial para a parte defensiva por entender que aquele setor foi um dos setores mais prejudicados ao longo da temporada. Tá certo, cara, tá olhando bem. Basta agora ver a questão da lateral esquerda. O Felipe Luiz sugeriu aí o Juninho Capixaba, um jogador que ele gosta muito para a lateral esquerda. Eu acho que não, eu acho que o Capixaba, infelizmente, é um lateral que não tem envergadura do Flamengo.
sabe? Então é preciso que venha o Alexandro. O Alexandro, sim, esse jogador pode suprir sim aquela vaga deixada pelo Felipe Luiz. E na direita o Montiel, cara. As notícias do Montiel estão esquentando, então é bem provável que o Montiel venha para fortalecer a parte direita do campo, porque Mateuzinho e Varela não dá não, cara. O Wesley ainda dá, pelo visto o Wesley vai permanecer e este ainda dá. Agora Mateuzinho e Varela não. Então que venha o Montiel. Dali pra frente ao De La Cruz e vamos ver a questão do ataque, já que o Tite também quer um ponta direita, né? Sobre o contrato, ao passo que o tempo de oferta a Léo Ortiz e Nicolás de la Cruz foi bem aceito pelos atletas, o mesmo contrato oferecido a Everton Ribeiro foi repudiado pelo staff do jogador. Ribeiro, que está de férias, estava curtindo com a família num hotel lá do outro lado do planeta, um hotel cuja diária extrapola 100 mil reais, cara, tem bala na agulha, então pode meter essa bronca. Mas Flamengo conversou com seu staff, ofereceu um ano de contrato e seu staff recusou. Cara, o Ribeiro quer permanecer pelo menos por mais 2 temporadas. Flamengo quer dar somente uma, com cláusulas contratuais de termos de gatilho de produtividade, né? Então, rendendo, ele vai permanecer. Não rendendo, ele só vai ter um ano. Por enquanto, o staff disse não. E, cara, o contrato do Ribeiro vai acabar dia 31. Tem outros clubes interessados, inclusive Grêmio, inclusive São Paulo, inclusive Corinthians. O próprio Fluminense já declarou interesse pelo jogador. E é isso, tá tudo meio que em aberto com relação ao Everton Ribeiro. Vamos ver se ele vai ceder ao ano de contrato ou se ele vai meter o pé, né, cara? O que tiver de acontecer, vai acontecer. Eu gostaria que ele permanecesse pelo menos na próxima temporada para poder mostrar um pouquinho mais e, enfim, é melhor ele continuar conosco jogando mal do que ele ir para o Fluminense, por exemplo, começar a voar e quando pegar a gente, arrebentar a gente, que é o que acaba sempre acontecendo, né? Então, tomara que essa situação com o Ribeiro seja acertada. Falar aqui um pouquinho sobre o convite do Felipe Luiz. Felipe Luiz recebeu um convite para trabalhar com Jorge Jesus lá no Al Hilal, cara. Olha só que parada interessante, né, cara? Jesus sempre teve interesse em ter o Felipe Luiz na sua comissão técnica, inclusive quando o Jorge Jesus estava no Fenerbahçe já tinha feito esse convite, porém o Felipe estava sob contrato com o Flamengo, e agora que o Felipe está no mercado, está solto, está aposentado, ele pode sim trabalhar com o Mister Jorge Jesus. O Felipe declarou aí recentemente que o Jesus é o melhor treinador o qual ele trabalhou, o Mister realmente é diferenciado, é um treinador genial, sabe? Então essa parceria tem tudo para ser concretizado. Agora vocês imaginam o trio que vai ser à beira do campo: Jorge Jesus, João de Deus e Felipe Luiz, cara. Eu sinceramente, cara, eu sonho que esse trio volte a trabalhar no Flamengo o mais rápido possível, porque isso aí, cara, isso aí é sucesso absoluto. Por falar em Felipe, vocês se lembram do nosso ex-goleiro Felipe, cara? Felipe, campeão da Copa do Brasil conosco, tricampeão do Campeonato Brasileiro, bicampeão da Taça Guanabara. Felipe vai disputar a Série C, C de carro, meu irmão, do Campeonato Brasileiro. Felipe assinou o contrato com o Sampaio Correia, goleiro de 39 anos. Goleiro que ano passado disputou a Série B e pegou o pênalti, cara. Pegou o Felipe, com 39 anos, fez o que o goleiro Santos no Flamengo não fez. Pegou o pênalti, cara. Então, tá aí, pra quem gostou de ter o Felipe no seu clube, a galera do Flamengo que tem saudade do ex-goleiro, Felipe tá aí, ó, disputando a Série C, Sampaio Correia, lá no Maranhão. E é isso aí, boa sorte ao nosso ex-goleiro, que ele seja muito feliz. Antes de falar sobre a parada do Flamengo em ter problemas em jogar no Rio de Janeiro, cara, vamos falar sobre a Flamengo Adidas Cup, é um torneio de base que tá pegando fogo lá no Ninho do Urubu. O Flamengo estreou ontem, o torneio começou oficialmente ontem. No momento que este vídeo vai ao ar, já está acontecendo a segunda rodada, pelo menos já até aconteceu, mas eu quero pincelar um pouquinho a primeira rodada. O Sub-16 do Mengão enfrentou o Orlando City, passou o carro, venceu por 2-0. Os destaques foram o Douglas Telles e o Joshua, os dois meninos que marcaram, inclusive o Douglas Telles foi o destaque da partida, eleito o melhor garoto em campo. Então, o Flamengo passou o carro no Orlando City e hoje enfrentou aí o Cerro Porteño.
E compensação, o Sub-15 que está no grupo 2 pegou o Arsenal da Inglaterra e a parada foi complicada, meu irmão. Os ingleses vieram com força, não vieram para brincar na Adidas Cup, passaram o carro no Flamengo, venceram por 2-1. Porém, o Flamengo fez um gol de falta, olha aí. Temos no nosso plantel, na nossa base, um garoto que sabe fazer gol de falta. Olha que beleza. E o melhor de tudo, o nome dele é Diego. Que coincidência, né, galera? Diego fez o gol de falta. Mas ainda assim o Sub-15 perdeu e hoje eles enfrentaram aí o Santos Laguna. Vou observar o jogo, o resultado e falarei no próximo vídeo ou lá no meu Threads. Fiquem observando a nova rede social que esta sim está pegando fogo, galera. Vão lá no Threads e procurem pelo Fábio Sauzo ou @Flacegueto. Se vocês não conhecem o Thread, vocês estão perdendo tempo. É uma rede social muito bacana, muito melhor que o X. Veio para substituir o antigo Twitter, muito melhor que o antigo Twitter. Melhor que Insta, melhor que Face, é muito dinâmica, então tá todo mundo grande postando lá o tempo todo, o negócio é dinâmico pra caramba, bota áudio, bota vídeo, bota tudo, então vão no Threads e procurem pelo Flacegueta, tá bom? Olha aqui, antes de fechar o vídeo, Flamengo tá lutando pela licitação do Maracanã e caso perca, vai ter problemas para a próxima temporada e as outras vindouras, cara. Um dos concorrentes fortes é o consórcio chamado Arena 360. Esses caras mandam lá no Mané Garrincha, em várias outras arenas pelo Brasil. E o presidente da Arena 360 declarou que caso eles ganhem essa licitação, eles têm projeto de ter somente cerca de 70 jogos no Maracanã. Pode até chegar a 90 por temporada, mas eles querem trabalhar somente com 70 jogos para manter o gramado em perfeitas condições e o Maracanã inteiro. O que vai acontecer? Tendo somente 70 jogos na temporada, meu irmão, ele já disse, 25 jogos para Flamengo, 25 jogos para Fluminense e 20 jogos para Botafogo, Vasco e a Ferge, sabe? Então, quer dizer, Campeonato Carioca. Vocês pegam 25 jogos para o Flamengo, meu irmão. Só de Brasileirão são 19. Tem o Carioca, tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores. Como é que fica essa parada? Como é que o Flamengo vai mandar seus jogos perdendo essa licitação no Maracanã? Qual vai ser a parada? Então vocês têm noção do tamanho do problema? É isso aí. Então o Flamengo tem que ficar muito atento, não pode dar mole, o Flamengo não pode perder essa licitação. Claro que isso aí tem cheiro de blefe. É blefe desse sujeito aí da Arena 360, que ele sabe que ele tomando posse do Maraca, a primeira coisa que ele terá de fazer é procurar o Flamengo para poder conversar e fazer contratos, porque o Maracanã sem o Flamengo não sobrevive, cara. O Flamengo sobrevive, cara, sem o Maracanã, porque o Flamengo é um clube nacional. O Flamengo enche estádio em qualquer lugar do Brasil. Agora, o Maracanã sem um Flamengo, irmão, vai virar um baita de um elefante branco. Então, esse presidente aí da Arena 360 blefou, ele sabe que depende muito do Flamengo, mas a notícia de agora é essa, 25 jogos somente para o Flamengo. É muito pouco mesmo, já que precisamos de pelo menos, cara, uns 40 jogos, pelo menos, pensando aqui a grosso modo, 40, 45 jogos no estádio, tá? O Flamengo faz cerca de 84 jogos por temporada e, obviamente, a metade disso é dentro de casa. Então precisamos de pelo menos 40 jogos, não 25. Né? Flamengo que nos torneios nacionais bateu recorde em arrecadação na arquibancada, a torcida chegou forte, a nação lotou todos os jogos, enfim. Então tá aí. O gigantismo, a grandeza do Mengão. Não tem como viver sem o Flamengo. Então tá o recado, tá dado. É isso aí, galera. Por hora eu vou me despedindo, saindo grandes notícias, voltarei para contá-las. Fiquem ligados. Deem um like neste vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam tudo aquilo que vocês puderem fazer pelo Flacegueta e vamos que vamos, beleza? Muito obrigado, meu nome é Fábio Sauzo e a todos eu digo o seguinte, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras, valeu!